Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Deu certo aqui a nossa transmissão. Eu peço desculpas, né, por iniciar praticamente uma hora mais tarde do que nós havíamos combinado, mas a gente teve uns problemas técnicos. Acho que a linha não está muito boa, né? A transmissão, não sei se vai tremer um pouco o vídeo. Mas caso trema, tem problema não. O importante é que a gente está junto e se precisar eu refaço essa palestra, tá bom? Eu prometo que vou fazer esse tema. Mas não podia dormir sem pelo menos tentar honrar com vocês o compromisso, né, feito com tanto carinho. Então, a nossa conexão não está muito boa, eu peço desculpas a vocês, mas por causa da chuva a conexão não tá legal, mas a gente vai tentar ainda assim, tá bom? Então conto com a vibração de vocês aí. Então é isso, pessoal, vamos direto, né? A gente não enrola mais. Vamos falar então um pouco sobre a espiritualidade dos animais. Um tema muito importante que a mim toca muito, né? Para quem me conhece sabe como eu levo em consideração os animais, né? Esse desenvolvimento espiritual que todos nós precisamos ter e o papel dos animais na nossa vida, né? Então eu gostaria de conversar com vocês de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva a esse respeito. Eu sei que é um tema muito complexo, inclusive para poder tratar aqui no Facebook, né? Porque nós temos pessoas de todas as áreas, de várias fontes de conhecimento, de religiões diferentes, de formas diferentes de enxergar a realidade. E assim, eu gostaria que vocês soubessem que eu respeito profundamente a visão que cada um tem, né? E eu vou trazer para vocês a visão que eu tenho como pesquisador, né, dessa área espiritual, já há praticamente quase 30 anos, e ao mesmo tempo como alguém que ama animais. Bastante. Que é muito grato aos animais. Então vamos lá? Vamos conversar um pouco a esse respeito? Bem, gente, não é mistério para ninguém que hoje em dia o ser humano tem uma relação com os animais muito característica, né? Muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás ou algumas décadas atrás. Há muitos anos atrás, a relação nossa com os animais sempre foi uma relação de troca, com toda certeza, mas não era tão próxima quanto é hoje. Só para vocês terem ideia, os dados financeiros atualizados mostram que mesmo na época de crise econômica em 2012 até agora, as pet shops cresceram o faturamento. Por quê? Porque os donos, os proprietários de animais, principalmente de animais domésticos, né? Cachorros, gatos e pássaros, cuidam dos seus bichinhos de estimação como se estivessem cuidando dos seus filhos. Isso acaba que suscita muitas reflexões. Você vê, por exemplo, que hoje nós temos programas na televisão que falam sobre os animais, tem psicólogos de animais, né? O César Millan fez sucesso nos Estados Unidos educando os animais, em especial os cães. A gente tem aqui, né, no Brasil alguns profissionais que também nos trazem uma série de reflexões a esse respeito. Por quê? Porque o animal ele faz parte do nosso dia a dia em todos os sentidos, né? Tanto na cadeia alimentar, o que é uma situação para mim muito constrangedora de abordar, porque a gente infelizmente ainda se alimenta da carne dos animais, o que é muito ruim, dicas de passagem, embora seja justificável dentro da cadeia alimentar, quando a gente pensa do ponto de vista da moralidade, da dignidade, a gente espera que chegue um dia que nós não precisemos mais, né, nos alimentar da carne de um outro ser vivo para que a gente possa sobreviver. Inclusive, hoje a gente sabe que essa questão dos animais, ela passa muito mais por uma questão de relacionamento e de hábito e de atavismo do que propriamente de necessidade física, já que há muitos profissionais que mostram para nós, inclusive da área nutricional, que o corpo humano pode sim sobreviver necessariamente sem a carne de um animal, com substitutivos de proteínas de várias outras áreas, né? Seja dos ovos, de soja, enfim, de várias outras áreas. Mas enfim, eu não estou aqui para poder falar de vegetarianismo, eu queria falar um pouco nesse momento sobre essa relação nossa próxima com os animais e como que o mundo espiritual interfere, ou como que é essa visão em relação a essa ligação que a gente tem com os nossos bichinhos. Pois bem, o que a gente aprende do ponto de vista espiritual, né, de várias tradições, tanto orientais quanto ocidentais, quanto a visão que o espiritismo nos oferece, que é completamente congruente com a visão que outras tradições espiritualistas nos mostram há milênios. Os animais são seres em evolução, assim como nós, numa escala evolutiva inferior, mas também galgando gradativamente níveis de consciência, ainda que de forma rudimentar. Porque na natureza nada se perde, né, pessoal? Nada se cria, tudo se transforma.
Então, dentro dessa visão, os animais seriam uma escala intermediária, né, entre seres mais primitivos e a escala humana. Então, são princípios de energias criadas, né, pela grande consciência do universo, por Deus, que estariam vivenciando essas experiências até chegarem em um determinado momento em que poderiam, do ponto de vista espiritual, ter o contato com a experiência humana. Então, sob esse ponto de vista, o animal que está próximo do ser humano, ele tem uma função muito importante, que é a função de nos auxiliar a lidar com as dificuldades do dia a dia, nos oferecendo afeto, carinho, propósito, significado, e ao mesmo tempo nós humanos ajudarmos com essa nossa convivência os animais a evoluírem, a crescerem, desenvolverem percepções de sensibilidade e até rudimentos de sentimentos que eles só vão desenvolverem quando tiver essa oportunidade, né, de evoluírem até a forma humana. Então o que a gente percebe? Que é real. Chico Xavier, nosso amado Chico, que amava, que sempre nos deu grandes lições. O Chico dizia que os grandes amigos que ele teve eram os animais. Ele amava gatos, amava cachorros, inclusive o mesmo cãozinho voltou para o Chico 5 vezes. O cão Lorde, né, que era o cão do José Xavier, acabou retornando para o lar do Chico 5 vezes. Olha que coisa mais linda. Para você que tem animalzinho, às vezes seu animalzinho morre, né? Ele desencarna, traz uma dor, um aperto no peito. Muita gente acha que é frescura, mas quem ama o animal sabe da importância que ele tem e, consequentemente, às vezes pensa, gente, será que eu também vou ter a chance de tê-lo em casa de novo? Muitas vezes sim, acontece sim. Muitas vezes é saudável para que esse princípio inteligente que está em evolução, que seria dos animais, possa manter-se em contato junto com o dono, né? O papai e a mamãe que lhe oferece amor e carinho. Claro que cada caso é um caso, né? A gente não pode colocar todos os casos na mesma panela, mas é possível? É sim. Nós tivemos o caso do Chico, né? Nós tivemos um caso do Divaldo, por exemplo, o Divaldo em visita a Campo Grande para uma exposição, entra numa casa da presidente da Federação Espírita, no estado lá do Mato Grosso do Sul, e de repente ele é surpreendido e dá um grito. Ele se assusta. E no que ele se assusta, o pessoal olha, o que foi, Divaldo? Ele, esse cachorro aqui pulou em mim, esse pastor alemão. Aí as pessoas se entreolham, e aí a senhora começa a chorar. Fala, por quê? Porque o cachorro dela tinha desencarnado, tinha falecido há 8 meses. Mas estava lá, Divaldo não sabia. Então os animais ficam perto de nós muitas vezes depois que partem. Por quê? Porque essa convivência para eles também é saudável. Você já notou como o seu cachorrinho tem memória? Você vê, o cachorrinho lembra quando a gente faz uma coisa boa não com ele. Não é? Ele mostra ciúme, ele mostra ressentimento, ele mostra amor, ele mostra gratidão. Concorda que são rudimentos de sentimentos. Então o animal, hoje em dia, principalmente os animais de estimação, e a gente tem muitas pesquisas principalmente ligadas a cães, né, mostram que o cãozinho ele tem uma comunicação toda própria, assim como os demais animais também têm, e além de eles se comunicarem entre si, eles possuem um nível de sexto sentido que faz com que eles percebam a emoção humana de uma maneira muito forte. E isso é muito legal. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Se você gosta de animais, com certeza a função deles na sua vida é tornar a sua vida muito mais linda, muito mais bonita, muito mais especial. Vocês têm noção de quantas pessoas por ano hoje não se suicidam ou não entram numa depressão profunda por causa da presença dos animais? Eu estou falando sério. Segundo os dados atualizados da ONU, infelizmente nós temos uma pessoa que consegue se matar, uma pessoa que se mata, olha que loucura, a cada 30 segundos no mundo. É muita gente. E para cada pessoa que tenta, para cada pessoa que consegue, 20 tentam e não conseguem. Então essas pessoas, via de regra, são pessoas depressivas que, por algum motivo, se afastaram de Deus, se afastaram das suas consciências, estão frustradas, acham que a vida não tem mais sentido. Então muitas dessas pessoas, esse volume poderia ser infinitamente multiplicado e a notícia seria terrivelmente pior se não fosse pela presença dos animais. Nós nunca tivemos tantos animais domésticos quanto hoje, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. A gente observa, por exemplo, pessoas que moram sozinhos, velhinhos, né, abandonados pelos seus filhos ou que não têm contato com a família, mas que saem para passear com o cachorro no final do dia. E isso traz um grande significado. O gatinho, né, que é cuidado com carinho, o passarinho, que muitas vezes o senhor, a senhora ou a criança cuida com muito carinho e que vai trazendo significado para o seu coração. Então a função social, que é uma coisa que muita gente não pensa. Por quê? Porque o animal não exige, gente. O animal ele não julga, ele não exige, ele é instintivo, né? A gente fala, você dá carinho, dá um pouco de
carinho, água, ração, comida, ele vai te oferecer tudo. E essa troca, ela é muito saudável. Essa troca, ela é muito importante. Então a espiritualidade nos animais se manifesta de uma maneira muito simples. É um processo evolutivo. Os animais estão evoluindo como você e eu estamos evoluindo. E com toda certeza, qualquer ser humano que maltrate um animal está indo contra a lei divina, porque todos os seres vivos estão conectados. Então não importa quem quer que seja que maltrate um animal, né, sem ter o menor sentido, a menor razão de ser, está maltratando a si mesmo, ainda que não se dê conta. Porque do ponto de vista kármico, da energia, o que eu faço volta para mim. Isso é muito sério. Por exemplo, na minha casa, isso é muito claro. A gente conversa muito, né? Eu tenho filhos e a gente comenta muito. Não mata nada aqui. Só se não tiver jeito. Eu falo, olha, se tiver jeito de convidar, se retirar, convida. Agora há pouco mesmo, né? Um dos nossos cachorros estava atrás de um sapo. Ele é novinho, estava lá com um focinho. E eu fui olhar e estava escuro. Eu falei, gente, Rafael, olha, tá atrás de um sapo. Nós pegamos o sapo. Com todo carinho e respeito, levamos o sapo pro lado de fora, porque o sapo está na natureza dele. Mas o cachorro podia abocanhar e a gente sabe daquele leitinho das glândulas do sapo e podia fazer mal pro cão, né? Então, tira o Beethoven daí. Pega o sapo e coloca lá. Isso é natureza, é o respeito à individualidade de cada ser. Entende? É diferente de muitas pessoas que gostam, veem formigas e fazem questão de pisar. Olha que péssimo exemplo, né? Fazem coisas ruins. Tem uma história linda de Chico Xavier a esse respeito. Tinha um formigueiro muito grande numa roseira que ele gostava demais. E aí um amigo falou, Chico, joga água fervendo nessa roseira. E o Chico com pena das formigas, né? E as pessoas não acreditam nessas coisas. Só quem conheceu o Chico que sabe o ser humano incrível que ele foi e continua sendo no mundo espiritual. Então o Chico olhou para aquelas formigas e foi conversar com elas. Minhas irmãs formigas, por favor, saiam daí da roseira, porque eu entendo a sua necessidade de ter, né, o seu formigueiro, mas a roseira também não pode morrer. E eles estão querendo que eu jogue água fervendo em vocês. Eu não queria. Resultado, no dia seguinte o Chico volta. E na hora que ele volta, ele chega lá e vê um monte de formigas ainda, embora 90% tenham ido embora. Foi o que ele fez? Pegou água fervendo e jogou naquelas que tinham ficado. Aí os amigos chegaram e viram, Chico, as formigas foram embora. A maioria foi. Mas por que você jogou água nas que ficaram? Aí ele falou, porque essas eram as subversivas. Ai, ai. O que é que isso quer dizer? A ligação de quem ama com o animal. Quem não conhece a história de Francisco de Assis e o lobo de Gúbio? Isso é uma história linda. Eu tive na cidade de Assis há 2 meses atrás, lá na Itália, na região da Umbra. É um lugar maravilhoso, repleto de história, repleto de espiritualidade, repleto de luz divina. E a cidade de Gúbio, que era um vilarejo na época, né, ligado a Assis, pertinho ali de Perúdia, tinha um lobo muito feroz. E Francisco, na época, o grande líder espiritual que já o era, foi convidado, né, a interceder, porque esse lobo assustava as pessoas. E ele era muito feroz. Então Francisco de Assis foi até esse lobo para conversar com ele. Segundo reza a lenda, né, reticente, porque não sabia do que ia acontecer. E ele encontra o lobo feroz, mas magro, raquítico, com fome. Aí ele entendeu. O lobo assustava as pessoas porque ele precisava comer. Então ele descia, né, da floresta e ia até a aldeia porque ele queria comer, beber água. E aí, nesse contexto ele teria falado, irmão lobo, olha, se eu conversar com as pessoas da aldeia, eles colocarem comida e água para você, você promete que nunca mais vai atacar alguém? E o lobo grunhindo baixinho. Muita gente acha que é mentira, né? Mas a história confirma. E aí o que aconteceu? Francisco foi, combinou com a comunidade de Gúbio e desde então passaram a colocar comida e água para aquele lobo que nunca mais atacou ninguém, tendo água e comida todos os dias. E a história foi contada e recontada e o é até hoje. Por quê? Por causa da grande intensidade da espiritualidade de Francisco de Assis. Onde é que eu quero chegar? Nossa conexão com os animais vai depender muito do nosso nível de sensibilidade. É importante, meus amigos, a gente entender que o animal, como o próprio nome sugere, ele é um animal. Por mais que você ame o seu cachorrinho, por mais que você ame seu gato, ele não é um ser humano. Porque a gente trata os animais como pessoas, né? E isso é uma fuga, porque ele não é um ser humano. E o próprio animal não gosta de ser tratado como um ser humano, porque ele tem um instinto animal.
Só que nós podemos tratar o animal com amor, com afeto, com carinho, com respeito, oferecendo a ele o que ele necessita, sem confundir as coisas. A ideia não é colocar o animal no lugar do ser humano. Ah, eu não gosto de pessoas que me incomodam, eu só quero saber de animais. Isso é fuga, isso não é equilíbrio. É o inverso. Eu quero que os animais me ensinem a lidar com as pessoas. E eu falo constantemente, eu amo os animais. Amo a minha família. E a minha primeira família foram os cachorros. Né? Teve uma época que eu morei sozinho durante muitos anos. Eu amei essa experiência, me ensinou muito sobre a vida, sobre mim mesmo. E eu morava num lugar mais afastado, por vontade própria, e tinha os animais comigo. E os meus cachorrinhos, né, me inspiravam a ter família. Me mostravam a importância de aceitar, de me abrir para ter uma família. Então eu vou e brinco, eu falo com a minha esposa um dia, eu falo com a Fabiana, eu falo assim, olha, você tá aqui por causa da Shake, que é outra cachorrinha que a gente tem, ela dá risada, né? Mas eu falo assim, vejo os meus filhos e falo, olha, agradeçamos aos cachorros. Por quê? Porque a sensibilidade, né, a paz interior, a vontade, né, o desejo da paternidade que foi despertado em mim foi pelos cachorros. E eu tô sendo assim, não tô inventando moda aqui. Quem leu o nosso último livro, As Leis Invisíveis do Dinheiro, aliás, acho que eu tenho até ele aqui, peraí, deixa eu pegar. Deixa eu ver. Esse livro aqui, ó. Quem leu, ó, você vê que não é mentira, ó. As Leis Invisíveis do Dinheiro. Esse é o nosso último lançamento, esse livro está na lista dos mais vendidos da revista Veja, né? Falo isso com toda a alegria do mundo, que é um livro que nos deu muita alegria, né? Tem ajudado muitas pessoas. E olha, no prefácio do livro, ó, eu agradeço, aliás, desculpa, na introdução, nós agradecemos aqui, eu agradeço, desculpa, na dedicatória, agradeço a minha família, agradeço, claro, a Deus, agradeço a todo mundo e agradeço, olha, aos meus cachorros que estão aqui. Milk, fofinho, não sei se dá para você ver. Por quê? Porque a quantidade de vibrações positivas, de amor, de sensibilidade, no momento em que muitas vezes eu estava triste, que não tinha ninguém, e eu sentia coisas com eles que eu não sentia com outras pessoas. Mas eles me despertavam a paz e o carinho e o desejo de estar cada vez mais aberto às outras pessoas. Então a gente aprende que enquanto o animal evolui, ele nos ajuda a evoluir desenvolvendo em nós o quê? Compaixão, sensibilidade, amorosidade. Então a ideia não é fugir do mundo para a convivência com os animais. Não, é nos aproximarmos mais do mundo aprendendo com a convivência com os animais. Então, de repente, você que nos assiste agora, talvez você goste de cavalo, você tenha um contato mais próximo com outros tipos de animais, que não necessariamente os animais mais conhecidos, né? Mas o importante é entender que ele é um animalzinho, que precisa de cuidado de um animal, né? Você vai levar ele a um médico, um pediatra, você vai levá-lo a um veterinário. Ele é um animal. Ele tem um período de vida característico. Normalmente, a maior parte dos animais vivem menos do que o homem, né? Do que o ser humano. Isso faz parte da natureza. Com certeza Deus tem um grande propósito para isso. Cada raça tem a sua necessidade de estagiar na Terra para desenvolver-se enquanto coletividade. E ao mesmo tempo, o nosso contato com o animal faz com que ele cresça espiritualmente, né? E nos faz crescer espiritualmente, entende? É uma troca. Então, qual é a conclusão que a gente chega até agora? Primeira delas, nunca maltrate um animal na sua vida, porque você vai estar ferindo gravemente a lei de Deus. Já basta a gente comer a carne dos animais, né? A carne de boi, a carne do porco, carne do peixe, a carne, né, dos frangos, sem sequer agradecer. Pelo menos faça isso. Já que a gente ainda se alimenta da carne dos animais, né? Então que a gente agradeça. Pelo menos eu agradeço muito. Imagina aquele animal cedeu a sua vida. Então a gente fala, isso é frescura. Imagina, o bicho nem prestava atenção em nada. Bem, quem fala assim já dá notícia da sua sensibilidade, da sua evolução espiritual, né? Infelizmente. Mostra que não entendeu nada do que é a lei divina e de que tudo que vem de Deus, obviamente, é sagrado e merece o nosso respeito, sim, e o nosso carinho. Então, pelo menos agradeça, honre a memória daquele ser, porque essa energia volta para a gente de uma maneira muito profunda, muito, muito profunda. Né? Então, nunca maltrate um animal, de maneira alguma, trate-os bem, com todo carinho. Você não é obrigado a gostar de cachorro, gostar de gato, né? Gostar de passarinho, você não é obrigado a gostar de cavalo, mas, poxa, não precisa maltratar, concorda? Fala sério, né? Não há essa necessidade. Lembre-se, a lei divina é muito clara, aquilo que a gente faz volta para nós. Se eu maltrato, eu de alguma forma vou atrair uma energia muito negativa. Muitas vezes a pessoa tem uma vida travada, não só porque ela fez mal a outras pessoas, mas porque ela maltratou animais no passado. Ela não se dá conta e essa energia ela carrega no inconsciente. Mas esse é um estudo muito profundo, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque
nós precisaríamos de mais tempo. Então, sejamos pessoas mais generosas com os nossos bichinhos. Dica número 2. Evite confundir o papel do animal na sua vida. Não faça isso, não fuja. A gente não pode fugir. Gostar de animais é uma coisa. Substituir a nossa existência é outra coisa. O Chico amava animais. Divaldo, né, sempre teve um carinho aí com os animais, falando de seres, né, que a gente conhece muito. Nós temos notícia de grandes mestres espirituais, sempre num contato profundo com os animais. É um contato fundamental nos evangelhos apócrifos, há notícias do contato de Jesus com um carinho enorme junto aos animais. Né? No evangelho conhecidíssimo de Tomé, que foi achado nas planícies né, de Qumran, lá no Mar Morto, ele fala do contato e da sensibilidade de Jesus com os animais, que é algo que não aparece né, nos evangelhos tradicionais. Aliás, não se poderia esperar nada diferente de um ser como Jesus. Né? Então o animal ele é sagrado, mas ele é animal. Então a gente tem que dar o direito do cachorro ser cachorro, do gato ser gato, né? Do papagaio ser papagaio, do cavalo ser por diante. Mas nós podemos ter esses momentos de sensibilidade. Só para vocês terem ideia, há alguns programas de pesquisa que mostram, por exemplo, como que os animais eles são úteis em vários níveis. Bem, você sabe disso. Nós temos cães labradores que são utilizados para o quê? Para resgatar pessoas perdidas depois de grandes terremotos, por causa do faro muito desenvolvido. Cães que são cães guia, que ajudam pessoas com deficiência visual a caminharem, não é? A lidarem com essas dificuldades no seu cotidiano. Nós vamos encontrar tipos de raças de cães que, inclusive, por causa do faro aguçado, conseguem até prever a morte de alguns pacientes. Tem casos interessantíssimos ligados a clínicas de recuperação nos Estados Unidos, falando a esse respeito. Né? Um caso, por exemplo, numa clínica da Virgínia, que virou fonte de um documentário do Nat Geo, muito legal por sinal, mostrando um cachorrinho, né? Uma espécie de Fox paulistinha, da espécie da Fox paulistinha, que sempre que um dos velhinhos do asilo estava para morrer, ele ia por conta própria, deitava ao lado da cama do velhinho. Eu assisti esse documentário, ninguém me contou. Eu assisti e vi os depoimentos dos médicos. Ele ia, sentava ao lado da cama do velhinho, até que o velhinho falecia. Ninguém sabia explicar por quê. Aí, claro, vem aquelas explicações, cada um tem a sua projeção, né? Porque ele via a morte de perto e tal, mas a ciência diz, o faro superdesenvolvido provavelmente pressentia algum cheiro diferente. E seja como for, lá estava, ajudando, porque no que ele ia para lá, os médicos ficavam mais atentos. E muitos velhinhos não tinham família. Então, pelo menos nos últimos dias de vida, tinham a companhia do cachorrinho. Olha só, gente, que coisa! Puxa, né? Então, assim, são muitas lições que a gente tem. Crianças que têm problemas, né? Crianças excepcionais que trabalham com equinoterapia. Então, crianças excepcionais com paralisia cerebral, alguns que têm síndrome de Down, crianças autistas que são levadas para brincar com cavalos, porque o contato com o animal desperta essa sensibilidade. Crianças que crescem com animais, as pesquisas mostram, além de ter um sistema imunológico mais forte, alergias, ainda tem a tendência a desenvolver sensibilidade. São pessoas mais sensíveis enquanto adultas do que pessoas que crescem distantes de animais, que têm dificuldade às vezes de expressar emoção, de expressar sentimentos, coisa que quando a gente está em contato com o animal a gente treina o tempo todo, né? Porque o tempo todo você ganha abraço, lambida, beijo, latido, né? O grunhido do gatinho, o passarinho cantando, enfim, e você devolve. Então a criança vai aprendendo essa troca que muito adulto tem. Já viu? Quantas pessoas você conhece? Aquela armadura, né? Aquela cara fechada, sabe? Aquela insegurança. Pessoas que precisam muito do nosso carinho, merecem muito o nosso respeito, mas infelizmente ainda estão duras. Infelizmente ainda vivem atrás de uma casca porque não conseguem trazer o sentimento à tona. E muitas dessas pessoas poderiam ter uma vida diferente se tivessem tido a oportunidade de conviver em harmonia com os animais. Então, meus amigos, as histórias são inúmeras. Então, segunda conclusão nossa é animal, nós somos nós, mas a gente pode muito bem viver em harmonia. Terceiro item que interessa a muitos de vocês, é possível um animal depois de desencarnar voltar? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tive esse privilégio de poder ter esse caso na minha residência 2 vezes. Né? 2 dos animais que eu tenho hoje são animais muito queridos, né, que voltaram, né, e nós temos comprovações disso de inúmeras formas, e eu fico muito grato a Deus por isso. Então, é possível? É. Então, acalma seu coração, porque as pesquisas mostram que quando uma pessoa perde um animal muito querido, o nível de paciência é igualzinho, como se fosse um parente muito querido que tivesse falecido. Então, o respeito
respeito que a gente tem com os animais é importante, muito. Para vocês terem ideia, quando o Lorde foi o primeiro cachorro de Chico Xavier. Quando o Lorde desencarnou, o Chico viu, e ele escreve a Vantuil Fonseca, né? Ele viu o irmão dele, José Xavier, que havia desencarnado muitos anos antes, que era o proprietário do Lorde, era o dono, era o papai do Lorde, né? E quando ele acabou desencarnando, acabou morrendo, falecendo, o Chico ficou cuidando dele. O Lorde fazia culto no lar, botava as patas em cima da cama, rezava junto, ajudava, enfim. Ele viu o irmão recolhendo o Lorde nos braços, em forma de gratidão pelo bem que havia feito. Olha o nível de respeito que os animais com certeza merecem de todos nós. Então, meus amigos, nós sabemos que nós estamos dando notícia à humanidade de quem nós somos a cada momento, a cada instante. Com certeza eu e você estamos mostrando a Deus e a vida quem nós já conseguimos ser, também na maneira como a gente lida com os animais. No respeito, no carinho, no bom senso, né? Para a gente não exagerar, e ao mesmo tempo no entendimento de que o animal precisa de nós, como nós também precisamos dele, ainda mais nesse contexto social tão turbulento como o atual, com tanta gente morando sozinha, com tantas pessoas com dificuldades emocionais e que muitas vezes encontram no convívio com o animal esse estreitamento desses laços, né, próximos aí ao seu coração. Tá bom? E muitas coisas mais a gente poderia falar, né? Os animais são médios de certa forma, sim, não como a gente entende, né, um ser humano, mas tem sensibilidade, sim, os animais evoluem sim, e com certeza cada um de nós tem o seu destino aí na sua ascensão divina, tá bom? Meu intuito aqui com esse bate para atender a solicitação de algumas pessoas que recebem a nossa pílula do Evangelho e já tinham pedido várias vezes para que a gente falasse mais a fundo sobre essa questão dos animais. Eu faço algumas palestras sobre isso, seminários, mas nem sempre, né? Pessoas de lugares diferentes podem participar. E eu sei porque durante muitos anos eu queria ter mais informação a esse respeito e não tinha nenhuma e me angustiava. Então, de alguma forma, eu espero que essa rápida palestra, que eu bate-papo, enfim, possa, de alguma maneira, te ajudar, né? Te auxiliar nesse entendimento. De verdade, né? Espero que possa ser útil para o seu coração, que você possa olhar qualquer animal que cruze o seu caminho com mais carinho. De verdade. De verdade. Tá bom? Desejo a você uma ótima noite de sono, muita luz para você, para sua vida, que Deus te abençoe. Se você ainda não recebe as nossas pílulas do Evangelho, o que é a pílula do Evangelho para quem não sabe? Eu gravo todos os dias uma mensagem no WhatsApp, todos os dias, motivacional, de crescimento espiritual, e mando para um monte de gente. Nós estamos hoje em quase 50 países, meus amigos, 50 países. Incrível. Por quê? Porque você recebe e multiplica para outras 200 pessoas que estão multiplicando para outras pessoas. Então hoje nós temos pessoas de todas as religiões recebendo a pílula do Evangelho, ateus que recebem a pílula do Evangelho, pessoas de todos os lugares. Eu fico muito feliz com isso. Crianças que adoram, eu acho tão legal. Recebi um vídeo recentemente de crianças esperando para tomar café, a pílula chegar. Eles tomam café como pouco manteiga ouvindo a pílula. É muito bacana isso. Então assim, se você quer receber, entre em contato lá com a Cecília, lá no Instituto Ricardo Melo. Embora, lógico, o Instituto é um ambiente de trabalho nosso, mas a gente também ajuda quem quer, né, ter esse contato espiritual, por que não? Então você manda uma mensagem para a Cecília, você vai mandar uma mensagem lá pelo nosso site. Se quiser ligar também, fica à vontade para ligar. Né? O site é institutoricardomelo.com.br. Lá tem um espaço para contato, fica à vontade. Se quiser, você liga 32208010, tem um telefone. Cecília, eu quero receber a pílula do Evangelho, não sei como, ela te cadastra e vai te enviar, pode ficar tranquilo. Mas uma outra forma prática também é você acessar o YouTube. Todos os dias o nosso amigo Mauro de Londres sobe a pílula do dia para o YouTube, então tem mais de 170 pílulas lá, eu acho que você vai gostar. A gente pede só você que ao ouvir possa nos ajudar a compartilhar com um número maior de pessoas, tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão. Eu sei que a conexão não está das melhores, mas é melhor a gente ter um pouquinho de conexão do que não ter nenhuma, não é verdade? Então, assim, que pelo menos a gente possa estreitar cada vez mais os nossos laços. Prometo que na medida do possível eu quero fazer mais isso, porque é uma chance de pessoas de lugares diferentes, né? Cidades diferentes, estados, até países diferentes possam participar junto conosco e a gente vai aprendendo junto. Né? Para mim é uma alegria enorme ter vocês aqui e eu espero poder, né, retribuir trazendo um conteúdo útil, bacana, né, que honre com certeza tudo aquilo que
a espiritualidade superior faz por todos nós. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeçamos a Deus aí pelos animais das nossas vidas, né? Honremos a presença deles com muito carinho e ao mesmo tempo aprendamos, né? Eu falo que eles são grandes professores. A mim, pelo menos, são professores de amor. Os animais me ensinam a amar mais, me ensinam a ser um ser humano melhor, a ter mais tolerância, me trazem energia, bom ânimo, alegria, e isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Eu espero que traga você também. Com certeza eu espero que traga você também. E aí não vou mentir não, viu? Espero que chegue o dia logo, muito em breve, que a gente não precise mais comer a carne de nenhum animal, né? Que a nossa humanidade aprenda a conviver sem isso, sem esse assassinato aí, e que a gente possa viver mais em harmonia e muito mais em paz. Tenho certeza que esse dia não está tão longe, né, pessoal? Enfim. Luz e paz então para todos vocês. Aguardo vocês na Pílula do Evangelho. Um convite para quem mora em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte. Amanhã à noite nós vamos estar no grupo Sheila, né? E vai ser muito bacana o Centro Espírito Oriente, que fica em Belo Horizonte, lá na rua Aquiles Lobo 52. Todos convidados para que a gente possa estar juntos refletindo a respeito de mais um tema importantíssimo aí que o Evangelho sempre nos traz, tá bom? E quero deixar claro, viu? Eu convido a todos vocês, independente de qualquer religião. Eu não sei, gente, a minha cabeça e meu coração são tão abertos com relação a isso. Olha, eu vim da religião católica, meus pais eram católicos, eu formei na religião evangélica, né? Porque eu estudei numa escola evangélica, respeito muito todos os tipos de evangélicos, né? As várias denominações evangélicas. Tive a oportunidade de estudar inglês na casa de muçulmanos. Nós temos grandes amigos que são judeus. Eu conheço pessoas que são ateias, né? Quando a gente viaja para Londres, nas nossas atividades espirituais na Europa, a gente encontra muitas pessoas que sequer acreditam em Deus. Ó, mas não conta para ninguém não, mas são bem cristãs, viu? Sabe assim, eu sou ateu, graças a Deus. Então, para mim é muito simples, né? Eu amo o budismo, né? Eu faço retiros, participo de retiros budistas, adoro a Sechonoye, amo a Sechonoye, essa filosofia de vida maravilhosa. Então, assim, para mim a verdadeira religião é amor. Então, para mim não tem nenhum constrangimento de te convidar a ir numa casa espírita se você não é espírita. Vá visitar, vá conhecer, como eu vou na missa, vou no culto, vou no templo budista, isso só enriquece a nossa alma. É ou não é, pessoal? A gente tem que se conectar, transformar diferenças em semelhanças, cada um tendo o direito de viver da sua forma, sua maneira e sem preconceito. Nosso mundo está cansado de preconceitos. É ou não é? A gente está cheio de guerras porque pessoas são preconceituosas, né? E com certeza o nosso bom Deus quer pessoas que se unam. Então você traz o seu melhor, eu te ofereço o meu melhor e juntos nós construímos um mundo melhor. Tá bom? Então luz e paz para todos vocês, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade aqui no Facebook. Se você gostou, deixa aqui sua opinião, compartilhe esse vídeo, me ajuda, vamos difundir essas consciências bacanas, né, que o Evangelho nos oferece. Cadastre-se para receber a nossa pílula se você gosta da ideia, vai ser bem-vindo. Vá amanhã ao Sheila, tá cheio de convite bom para nós aí. Para a gente se manter em contato. Então, né? Bora construir um mundo melhor, gente. Nós precisamos construir um mundo melhor. Essa é a ideia, porque construindo um mundo melhor, as energias voltam de uma maneira positiva para nós e, consequentemente, nós vamos crescendo em conjunto. A gente vai crescendo em harmonia, né? Sem preconceitos, aprendendo a amar de verdade, porque já é hora. É ou não é? Já é hora. Aliás, já passou da hora. Já passou da hora. Tá bom? Beijo grande aí ao seu coração, muita luz e muita paz a você.